Foi no sábado no Metanoia. E agora marcaram para o sábado também. O outro eu não trabalhei também, tive uma... Nós já estamos de volta, eu e o pastor Marcos Basílio. O intervalo comercial aqui sempre é muito legal. Um dia eu vou pedir para gravar o comercial aqui para você ver o papo, como é que o papo flui aqui dentro do comercial. Fala, irmão. É um prazer voltar aqui no seu programa, ter essa oportunidade aqui hoje, né, numa missão especial, externar aos nossos telespectadores. É um dia de bênção, é sempre uma alegria. E o bom, quando a gente encontra as pessoas na rua, eles até cobram. Está sumido, não tem Você está sumido mesmo. Não tem te visto no programa. Eu falei, não, a pauta do Hélio ela é muito dinâmica, muito disputada. Então, é um programa que abre, né, a oportunidade para as pessoas poderem expor e a cidade conhecer as temáticas, aquilo que está sendo desenvolvido, o que as entidades estão fazendo. Isso aí é muito bom, é saudável. A gente já vem há algum tempo nesse trabalho sobre, que você sabe, você também atua nisso, sobre a violência doméstica, né? E o estupro de vulnerável, e a gente vem trabalhando muito em cima disso. E tendo um avanço muito grande. Muito. Eu estou acompanhando, né, desde o início, você sempre me reportando o que está acontecendo e a luta de vocês, né, da equipe. E eu me incluo, eu estou à disposição, porque é uma temática que ninguém pode ficar de fora dela. A gente tem que dar voz a quem não tem voz. E a gente estava aqui durante o intervalo falando, aí a gente passou pelo Metanoia, né? E o projeto Metanoia Radical, que agora, na próxima semana. Não, na outra semana, que agora agora Dia das Mães na outra. 17. 17. E o Metanoia, ele fala também, a gente não pode explicar aqui, mas ele fala também muito sobre violência doméstica e quase que num todo, né? Quase que num todo, né? Abrangendo todos os casos que envolvem a violência doméstica. E ali as pessoas encontram um primeiro tratamento, né, para ela poder se desenvolver, né? Curar feridas, né? Restaurar traumas que acompanham a jornada de vida das pessoas. Então ali, naquelas reflexões, né, que a gente não explica, mas que são justamente para ajudar pessoas. O Metanoia, é uma ferramenta de ajudar pessoas, né, a si mesmo se melhorarem, para serem melhores, né, viver melhor, qualidade de vida, né? Eu quando falo que o Metanoia mudou muito, talvez o Metanoia tenha me ajudado no programa que eu faço de uns anos para cá, porque eu passei a ver aquilo que a gente conhece, mas eu passei a ver de uma maneira diferente. Sem dúvida. Você passa a ver de uma maneira diferente, né? Porque os problemas estão aí. A gente tem que saber como encarar o problema, né? Porque você não pode ficar só se vitimizando, né? Refém dos problemas. Você tem que encontrar a saída para lutar e superar, e ir em frente. Porque senão vai paralisando a sua vida. Você vai viver uma vida totalmente, né, de descontrole e você afeta outras pessoas que estão ao teu entorno. Você não quer isso, mas aquele estado que você passa a viver, você acaba envolvendo familiares direto, né, relacionamentos. E isso tudo só prejudica a pessoa que está vivendo o drama. Mas o Metanoia, ele nos dá caminho. Muitos, exatamente, é o que eu digo, é uma ferramenta que veio justamente para te mostrar horizontes, para mostrar que tem saída, você tem como se superar, encontrar ajuda. Por exemplo, uma família que está desagregada, eu não vou usar o termo violência doméstica aqui não, uma família que está desagregada, se desentendeu todo mundo, o Metanoia te mostra um caminho para restauração, né? Para reconstrução. Uma pessoa que está sofrendo por exemplo, que é o mal do século, né? Que é as doenças que a gente tem hoje na cabeça, no pensamento, na vida, que é a depressão, né? O Metanoia também mostra, e não estou falando espiritualmente só não, o Metanoia também mostra como Sim, o caminho. Perfeitamente, ela te abre os horizontes para você poder encontrar, né,
aquela ajuda que você precisa para superar o problema. Quem criou o Metanoia? O Metanoia, ele é um projeto da Jocum, Jovens com uma Missão. A Jocum é internacional, né? E está em vários países. E essa dinâmica, eles trabalham justamente para preparar jovens para serem enviados a países com dificuldade ou aqui mesmo dentro das comunidades da nossa nação, áreas do Nordeste que tem muita dificuldade. E então eles são treinados justamente para chegar lá e ter ferramentas para poder ajudar aqueles que estão vivendo esses dramas. Porque não adianta você chegar só e anunciar o Evangelho, é essencial, a missão da igreja é isso, é pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas você também tem que levar as ações. Cristo anunciava o reino, mas ele curava, ele dava o pão, Sim. Não é? Ele alimentava. Não adianta você dizer para quem está passando fome, está vivendo, ó, isso. Né? Jesus vai te ajudar, mas o canal sou eu que estou lá e tenho que ter as possibilidades, chegar com uma estrutura mínima para poder atender de imediato a necessidade. Porque as pessoas, muita gente às vezes pergunta sobre metanoia, a gente fala aqui, mas fala com cuidado, né? Sobre o que é metanoia. Eu acho que metanoia é uma mudança de mente, né? Mas o metanoia nos ensina caminhos, pelo menos para mim foi assim. A partir dali você seguia aqueles caminhos. Sim. Na verdade, você vai, né, na imersão ali dos dias, mas o verdadeiro metanoia ele começa a partir do momento que você está aqui, no dia a dia da vida. É mudar. No dia seguinte, para mim. Exatamente. Para mim foi no dia seguinte. Na segunda-feira você passa a... Não é como um boi ruminando, né, que comeu aquele capim. Foi isso que aconteceu comigo. O que vai acontecer com a sua vida. Você vai começar a criar parâmetros, aquilo vai fluindo, e aí você vai, né, achando os caminhos, tomando as decisões certas para poder romper. Eu não sei se eu já te contei isso, mas já falei sobre isso aqui no programa. Eu, quando cheguei em casa, depois que eu fiz o metanoia, já tem aí alguns anos, eu só chorava, que Valéria tinha feito, minha mulher já tinha feito, né? E aí ela perguntou como é que foi, e eu não conseguia falar, eu chorava. Isso 1h30, 2 horas depois que eu cheguei aqui. E nesse domingo, eu estava muito cansado, lógico, né? Eu acabei também dormindo. E quando chegou na segunda-feira de manhã, você falou o que aconteceu comigo, Basílio. Quando chegou na segunda-feira de manhã, eu vinha para a TV, vinha para aqui, peguei o carro, fui na garagem, peguei o carro, liguei o carro. Quando eu saí no portão, em frente ao Oliveirão, quando eu saí do portão, eu parei, desliguei o carro, eu fiquei uns 10 minutos ali, eu perdi o rumo. Eu fiquei pensando no que eu vivi nas últimas 48 horas, eu falei, e agora? Que eu vou ter que mudar os meus conceitos. Eu vou ter que mudar uma opção de coisa que eu achava que era e não é. E aí, diz Valéria, lógico que me conhece bastante, né? Ela diz, o metanoia foi um diferencial. Um divisor de águas. Um divisor de águas na minha vida. Um divisor de águas. Foi um divisor na minha vida. Eu tenho o antes e o depois do metanoia. Sem dúvida. Todos que passam por a experiência vão ter. Mesmo aqueles que depois, não é, vêm, aí não se envolve mais, que a pessoa vai tocar a vida dela, sim, mas com certeza uma semente fica plantada. E para mim ficou, gente. Se você não fez, pensa em fazer, porque realmente é um negócio fantástico. E o metanoia... o grupo que comanda o metanoia é o pessoal do COPET, né, do Conselho dos Pastores. Né? E o COPET está fazendo aniversário. O COPET hoje, né, você abriu essa oportunidade e nós viemos aqui também para fazer o convite àqueles que queiram estar conosco segunda-feira, dia 11, às 19h30, ali no Jate Várzea, né, na rua Manuel Lebron. Né, pastor Zé Carlos Miranda, nós vamos estar ali em um culto em gratidão pelos 35 anos do COPET na nossa cidade. Foi fundado, eu estou aqui com a primeira ata,
de fundação. Deixa eu ver. É um documento que tem o nome aqui dos pastores que se reuniram para fundar o COPET, né, essa entidade, e são 35 anos atuando na cidade. E as pessoas podem perguntar, o que é o COPET? Né? Para que serve o COPET? É justamente uma entidade representativa dos pastores da cidade, das igrejas. Não é? Porque hoje nós temos igreja, como você já citou aqui, a metodista, que tem representação a nível internacional, né? A nível nacional. Nós temos as Assembleias de Deus, presbiterianos, casa de oração, batistas, congregacionais, não é? Mas hoje surgiram muitos ministérios independentes que foram criados localmente. Vocês agora estão vivendo essa experiência, né, lá com a missão Meu Dom, que vocês, né, se desligaram do metodismo, né, tudo dentro, né, da bênção, né, o processo foi todo feito e achou-se melhor ser independente. Então, o COPET acaba abraçando essas denominações que surgem localmente e as que também têm representação a nível para ser uma voz na cidade, para se relacionar com os órgãos públicos, com as entidades, para falar, porque como, vamos dizer, surgiu a pandemia, vamos usar a pandemia como parâmetro. Como um administrador da cidade, ele vai atender, por exemplo, 200 pastores, cada um fazendo a sua reivindicação pessoal. Claro, isso não impede que cada pastor que tem uma situação que ele precisa recorrer ao poder público ou alguma entidade, ele tem esse direito. Agora, há casos que ele não vai ter condição de atender todo mundo. Então você tem alguém que represente e que participe, como nessa luta. Nós estamos elogiando aqui, né, o pastor Bruno, que é o nosso presidente. Daqui a pouco eu vou pediu botar para a aí, gente estar aqui. O Jonas é o vice, mas também ele tinha uma consulta médica e me deu essa missão de estar com você. E o Bruno gravou um vídeo, como você já falou, né, um porta-voz. Então, ali a palavra pastoral, né, dos pastores que compõem o COPET, compõem o Metanoia, é representativa, fala por todos. Não tem aquela situação de gerar, um pastor falou, o outro não falou, não. Se o Bruno está falando como presidente, está falando por todos nós. Fala por todos. Então, facilita também para o agente público, né, para o executivo, legislativo ou judiciário, qualquer ponto de contato para que a mensagem chegue ao universo evangélico pelas lideranças pastorais, é essa representatividade do COPET que é o órgão oficial para isso. Também temos, né, o Conselho de Ética dentro do COPET, aonde também qualquer alteração, qualquer dificuldade de um membro do COPET, esse Conselho de Ética vai atuar. Assim como existe as classes, a entidade, né? Lá os médicos, o contador, a OAB, com os advogados. Você precisa ter um órgão normativo, né, para poder... Essa questão do Brasil, a liberdade religiosa, ela é boa, todo mundo tem o seu espaço, mas tem que ter com responsabilidade. Né? Você não pode se tornar um líder religioso e fazer as coisas da sua cabeça e não ter nada que esteja ali para te auxiliar e também para te ajudar na hora da dificuldade. Você tem deveres e tem direito. Então, você tem responsabilidade. É liberdade, mas com responsabilidade. E você, isso deve te dar um orgulho danado, né? Você ter sido presidente do COPET. Muito, né? Grande. Que eu estou vendo alguns nomes aqui. Esse Roberto Pereira é Robertinho? É o reverendo Roberto Pereira. Caramba, né? Pô, eu não sabia que ele era fundador, não. Ele é membro fundador. Nós temos aí pessoas, né? Nicanor Ribeiro da Rocha, que foi vereador, né? Pastor fundador. Pastor Arnaud. Arnaud dos Anjos. Tá jogando bola comigo no Comari, cara. Né? Joga bola lá no Comari. Bola. Todo sábado e domingo tu vai lá e tá lá no meio da garotada correndo lá. Correndo lá. Pastor Joaquim Martins de Couto, em memória, né? Nicanor em memória. Paulo Astini, né? Batista Monte Hermão, em memória.
Jeremias, que está aí ainda com a Jeremias, gente. exatamente, culto, Assembleia de Deus, hoje ele está no Ministério de Madureira. Mas eu vi aqui Roberto Pereira, eu falei, caramba, será que é Robertinho? E É né? ele, Roberto Pereira. E pastor Arnaud também, que é companheiro lá do Comari, né? Sim, Arnaud hoje já está jubilado, mas está nativa, é membro efetivo lá no Copete, foi presidente também do Copete. E olha, vou dizer uma coisa para vocês, hein? O danadinho corre pra caramba, Não, ele cara. tem um preparo físico Jogando, privilegiado. tu vai né? ver ele jogar bola lá no Comari, a molecada não corre com ele não, cara. É verdade. Ele é muito fera. Ele tem um preparo. Todo sábado e domingo a gente tá lá, eu caminhando em volta do gramado, às vezes ele caminha comigo também, né? E a gente fica caminhando lá e ele jogando bola. E muito fera, pastor Arnaud. Aliás, eu tenho que convidar ele para vir aqui no programa também, né? Bom, e aí quais são os eventos? O que vai acontecer? Nós vamos fazer o culto, a data de fundação é 13 de maio de 1991, então agora no dia 13 o Copete completa 35 anos, mas a gente antecipa por causa das agendas dos pastores, então o dia mais assim conveniente para fazer o culto foi no dia 11, Dia 11. que aí não choca as agendas, e aí todos que é uma podem segunda-feira, estar, é a segunda-feira, às 19h30, teremos ali, não é, o musical, né, o Ministério de Louvores, e teremos o pastor Eli Pimenta, que é um pastor assembleano de Angra dos Reis, não é, um grande pregador, que vai estar aqui também trazendo uma mensagem, uma palavra alusiva a esse momento especial que o Copete está vivendo. Isso é um documento histórico. Esse aqui é um documento histórico. Isso é um aqui documento tá histórico. Aqui tem anexo à ata o regimento, né, o estatuto e o regimento que nós temos do nosso Copete para, não é, como entidade. Os nomes que estão aí, alguns não estão mais aqui, né? Como é o caso do pastor Joaquim do Couto, ele não está mais aqui com a gente, mas, e outros, né? Mas você vê os nomes que tem ali, olha, fizeram a história aqui em Teresópolis da criação do Copete, fazem a história, né? Por isso que eu te perguntei. É para ser um orgulho você ter sido presidente do Copete, né? Sim, eu fui batizado em 1982 pelo pastor Joaquim, né? Eu sou oriundo de lá, hoje presido a Assembleia de Deus, Sim. Centro Missionário Cristão, mas nós somos filhos da sede ali na Assembleia de Deus de Teresópolis, então, e muitos outros ministérios que tem na cidade ali passaram por ali. Sim. O próprio Zé Carlos, do Jate, passou por lá. Temos vários ministérios que se desenvolveu, passou a caminhar com as suas próprias pernas, mas foram homens que deixaram, né, um exemplo que nós hoje temos que olhar para trás e ver o legado que esses homens deixaram e, em cima disso, continuar o trabalho e mantendo, né, a ética, a moral, o respeito, o amor pelas pessoas e ajudar. Está aí à disposição da cidade de Teresópolis, da nossa comunidade, das autoridades, de todos, para... o que você falou, a igreja também ela faz política, Sim. mas ela tem que fazer com sabedoria, né? Mudou muito de 30, 40 anos para trás para agora? Em que áreas que você... A igreja num todo, você acha que houve uma mudança? Que agora tem uma safra nova de pastores aí, né? Que eles estão trazendo, eu sinto isso, um movimento novo, uma coisa mais moderna, diferente, sem sair, lógico, sem sair do cristianismo, do que a Bíblia ensina. É o que o Brasil, Hélio, quando eu fiz o seminário, eu entrei no seminário em 88, me formei em 92. Não é? Bacharel em teologia. Aí depois, quando nós éramos amparados pela lei 1051, que você dava prosseguimento em filosofia para ser reconhecido pelo MEC. Depois houve uma portaria, e essa portaria, então, abriu a porta para você fazer o bacharel reconhecido pelo MEC, né, ali com um complemento de cargas. E isso ajudou muitos pastores, né, na formação. Mas eu vejo que o Brasil ele importa muita coisa.
Então, o que a gente vê hoje da roupagem das igrejas, né, que a gente chama, ouvimos já muitas discussões, é que vem muita coisa de fora para cá. E Você é tem razão. assimilado aqui. Você né? tem razão. Eu sou de uma linha que eu gosto mais das nossas coisas naturais. Claro, você tem a tecnologia, você tem o avanço, você não pode abrir mão disso. São ferramentas. Você que vem do rádio, se tu for contar o progresso do rádio, da televisão, que era no passado, o que é hoje, a facilidade da tecnologia, né, é outra coisa. Mas isso começou lá atrás, lá nos Estados Unidos, quando os pastores começaram a lançar a música gospel nas igrejas. Quando surgiu aquela música na igreja, isso começou a viralizar pelo mundo todo. Exatamente. Principalmente no Brasil, né? Você tem o lado bom, mas tem o lado ruim. Talvez tenha sido o Billy Graham. O primeiro começou com isso, não sei. O lado ruim que eu digo é o lado que é um mercado, né? Sim. Então, quando você trabalha fé com o mercado, não combina, né? Fé é acreditar Sim. que em qualquer circunstância Deus vai, né, te dar o norte, vai te dar uma saída, você vai lutar, vai vencer. Então, a teologia, por exemplo, da prosperidade, claro que a Bíblia fala de prosperidade, não é porque você é rico ou pobre, o céu é para todos, Deus é para todos. Não é? Se você venceu na vida, prosperou legitimamente, isso biblicamente Sim, entendi, estou entendendo. É honesto. Agora, não é? Você se criou um mercado e isso tem prejudicado. Não é? Antigamente, os cantores, vamos para a ala dos cantores, eles vinham na igreja, não é? Claro, você traz não é? Convida alguém, ele tem despesa para vir aqui, você tem que cobrir a despesa. Se ele paralisou a vida profissional dele para atender essas agendas, ele também precisa de uma oferta que ele sobreviva. Mas hoje o mercado gospel está comparado ao mercado secular. Não é? Algumas igrejas viraram shows. Exatamente, criou show. Né? E, infelizmente, né, o público evangélico não entende isso. Mas as igrejas tradicionais não, né? As tradicionalistas não. Elas mantêm a mesma liturgia, aproveitando o quê? A mão de obra local. Não é? Porque no nosso meio são gerados músicos, irmãos Sim. que têm o talento, então o bonito do evangelho lá atrás era isso, o sanfoneiro. Ele era do forró, ele se converteu a Cristo, vai mudar de vida. Mas ele vinha com a sanfona dele para a igreja e passava a atuar a viola. Não é? E a igreja cresceu assim, com aquela mão de obra, não é? Local da comunidade, do dia a dia. Claro, como num aniversário, numa data especial, você tem uma coisinha diferente, isso é natural. Mas esse mercado hoje, e mesmo os valores que são cobrados hoje pelos cantores, as igrejas não têm condição. Mas a igreja mas tem muita gente enriquecendo com isso. Exatamente, a igreja não tem condição de pagar isso, Hélio. Olha, tem uma pessoa aqui com a gente que eu acho que você conhece. Regina Vidal. Muito. Doutora Regina Vidal também, dona aqui do programa, é sócia aqui do programa também. Está aqui com a gente. Semana que vem, eu acho, na outra semana, ela está para vir aqui no programa. Eu vou pedir ao Luciano. Luciano, tem um vídeo aí do pastor Bruno Couto, e já viralizou muito nas últimas horas. A gente está... E eu vou botar esse vídeo aqui, aproveitando o Marcos Basílio está aqui. Uma posição que é uma posição do Copete. E depois, nesse final de semana, a gente teve aqui algumas ações falando sobre violência doméstica, e o pastor Marcos Basílio gravou um vídeo e mandou para a gente, que já está nas redes sociais aí. Pastor Bruno, pode soltar aí. Eu sou pastor, presidente do Conselho de Pastores da cidade de Teresópolis, e eu quero juntar a minha voz, junto com tantas e tantas outras, dizendo: não dá mais para ficarmos calados. É tempo de denunciar.
Todos os dias, mulheres e crianças sofrem violência dentro da própria casa. Muitas vezes em silêncio, com medo e sem saber para onde recorrer. E o silêncio pode custar justamente a vida dessas mulheres e dessas crianças. O feminicídio é o assassinato de mulheres simplesmente por serem mulheres. E quantas crianças estão sofrendo abuso, sendo maltratadas simplesmente porque são crianças. Mais de 1.500 mulheres foram vítimas somente em 2025. E olha que nem todos os estados foram computados. Ou seja, esse número é muito maior. Chegou a hora de nós, que cremos um Deus todo-poderoso e falamos, somos homens de Deus, mulheres de Deus, chegou a nossa hora de denunciar, de não sermos somente vozes, mas que sejamos também corpo, que venhamos a fazer a nossa parte e verdadeiramente denunciar aqueles que têm cometido violência contra as mulheres e contra as nossas crianças. Denuncie, não tenha medo. Não seja enganado por uma falsa religiosidade. Aquele que comete crime contra mulher e criança deve ser denunciado. Que o Senhor nos use, repito, como voz, mas também como corpo. Alguém que fala, mas alguém também que tenha coragem de tomar a atitude necessária. Que Deus guarde as nossas mulheres, que Deus guarde as nossas crianças, mas que eu e você sejamos também instrumentos dele nessa guarda. Que Deus te abençoe. O pastor Bruno Couto é o atual presidente do COPET. O atual presidente. No final do ano... Final desse ano. Aí termina, né? Porque ele já teve uma... O COPET é assim... Você pode ter um mandato e uma reeleição, e aí depois você tem que sair da presidência. Depois pode voltar a concorrer. E esse vídeo que ele gravou aí, importante, né? Muito porque é uma voz, né? Uma voz pastoral, ele representando os pastores da cidade, está dando o tom, mobilizando e conscientizando da importância de todos se engajarem e não se omitir diante de tamanha injustiça social, né? Comenta isso. E está dentro da igreja também, não está? Está dentro da igreja, em todos os segmentos. Lugar, né? A gente não pode fugir dessa realidade. Não é? Está dentro da igreja, está nos clubes sociais, está em todo lugar. Então, todos têm que se mobilizarem. Não adianta querer colocar, né, uma venda e achar, não, aqui está tudo bem. Não está. Né? Os índices estão mostrando que não está bem. A violência doméstica, o estupro de crianças está acontecendo em Teresópolis. A Kátia hoje falou que essa semana já teve também mais de 2 denúncias com referência à criança, mais de uma por dia. E a gente está avançando bastante. Teresópolis hoje é um dos municípios que mais luta e defende a mulher. Mas não pode parar, tem que continuar, porque senão a coisa quebra, né? É que falta política para isso, cara. Exatamente. Há as pessoas que têm a disponibilidade, a vontade, mas ela não tem braço para abarcar o tamanho, né, que isso envolve, né? Porque você pega o problema. E agora, como é que você vai resolver, né, dentro da família? Aí você tem que desestruturar ali aquilo que está errado, mas aí você precisa ter os lugares de apoio para dar toda a assistência. Então, é uma cadeia que está sendo construída. Enquanto você não tem, né, desde a porta da entrada até a porta da saída, é onde está o meio de campo. Exatamente. Que embaralha tudo e você não vê, às vezes fica até achando que a solução será muito difícil. Né? Mas quando você vai construindo caminho por caminho, as coisas vão se encaixando e lá na frente, né, a gente vai vencer essa luta. E nós temos em Teresópolis uma rede de proteção muito forte. As pessoas não sabem, mas tem. É isso que a gente está fazendo, divulgar. Gente, estou terminando o programa de hoje, feliz pelo Marcos Basílio estar aqui.
meu irmãozão Marcos Basílio. Queria que você fechasse o programa. Quem fecha é ele, tá, Luciano? Marcos Basílio é que fecha o programa. Você fecha o programa pra gente. Amém. Amanhã a gente tá de volta, hein? Tchau! Vamos orar, né? Agradecer. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por esse tempo tão especial, estarmos aqui, Senhor. Agradecer pela vida, Senhor, da nossa TV Diário, de toda a equipe de trabalho, do nosso amigo Hélio, que abre as portas para que a gente possa mexer com os problemas, colocar para se achar as soluções, que o Senhor venha abençoar, Pai. Colocamos as famílias teresopolitanas nesse dia na Tua mão, pedindo a bênção, a graça, que o Senhor venha repreender todo o mal, que aquele que está sem norte, está sem rumo, possa encontrar alguém no seu caminho, como aquele bom samaritano, para que possa lhe dar ajuda para ele sair da situação de dificuldade. Que haja sobre a nossa cidade saúde, prosperidade e que possamos viver, Senhor, um tempo especial nessa cidade. Quero te agradecer em tudo, colocando esse dia, nossas vidas, às tuas mãos, para sermos instrumentos de bênção. É a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.